Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre uma lição do Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nesse vídeo também, eu vou fazer a leitura de uma carta e a análise dela. Foi uma carta que eu recebi logo após o Natal, se não me engano, e eu enviei para a família. E hoje nós vamos começar a falar um pouco, sobre o Evangelho, sobre a caridade, sobre a importância, das cartas, sobre o aprendizado que ela nos transmite, sobre a evolução do espírito quando deixa a Terra e quando ele recebe a permissão de transmitir de lá para cá as suas impressões, as suas adaptações, o momento presente que ele vive e a paz interior e a preocupação com a família na Terra. Então vamos começar falando um pouco sobre o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O Evangelho nos convida a refletir um pouco sobre esse capítulo, porque é um capítulo todo ditado pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele nos transmite, em suas palavras mais profundas, quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Então, sem caridade, nós não amamos o próximo. Sem uma caridade verdadeira, feita com amor e com desinteresse, nós não evoluímos aqui na Terra. Porque fazer a caridade por interesse também, ela nos prejudica, Então, nós devemos fazer a caridade, de forma espontânea, com essa determinação vindo do seu coração para ajudar aquele que precisa. E nós estamos passando por um momento em que muitas pessoas precisam desse acolhimento. E sem caridade, nós não fazemos um acolhimento adequado àqueles que necessitam do nosso apoio. Então, ele diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Mas no capítulo 13, em se tratando de caridade, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, o Evangelho também nos convida a essa reflexão. Porque lá neste item, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a mão direita, ele fala direitinho sobre essas questões que eu estou reformulando aqui com vocês. Ele fala da caridade feita com interesse, ele fala da caridade, que não é feita espontaneamente, ou seja, é aquela caridade que você faz e que você implora o irmão falar para muitas pessoas que você foi o autor, daquele benefício. Então, isso também requer uma certa reflexão para que você, nesse ano novo, nesse início de ano, possa, tomar a iniciativa de querer fazer uma caridade, mas que faça com amor, com desinteresse, com humildade, abraçando aqueles que realmente precisam desse amor, desse apoio. Se você vai começar a fazer uma campanha de agasalho, faça uma campanha pedindo aí no seu prédio, na sua comunidade, roupas, sapatos, para fazer essa doação. Se você vai fazer uma campanha aí com os colegas de trabalho, para que no final do mês todos contribuam com um quilo de alimento, para que você junte aquela cesta básica e vai doar para aquela família que necessita, também é válido. Vamos lembrar também que o Natal foi agora há pouco e muitas pessoas, postaram aí nas redes sociais a caridade, muitos presentes, mas que esse Natal, não somente agora no mês de dezembro, mas que ele permaneça o ano inteiro, você fazendo essa caridade, esse bem a esse próximo. Continuando falando sobre o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, Paulo nos chama a atenção falando o seguinte: a caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça e sim com a verdade.
tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então, digamos que ele fala, a caridade é paciente, porque apressados nós não conseguimos ajudar as pessoas. Porque às vezes aquela pessoa está precisando, mas se eu não tiver paciência para ir em busca desses recursos, para solicitar aquelas pessoas que eu tenho certeza que vão me ajudar para ajudar aquelas pessoas, né? Eu não vou conseguir fazer essa caridade em cima da hora. Às vezes tem pessoas que ligam para você, olha, eu estou precisando, eu estou com um filho doente, eu precisando de um remédio, alguma coisa, mas às vezes naquele momento você está desprovido de recursos e não consegue ajudá-lo. O que você vai fazer? Olha, eu vou solicitar algumas pessoas que sempre que eu preciso, quando eu ligo, quando eu solicito, me ajudam. Mas agora, nesse momento, eu não posso te ajudar. Mas vou colocar aqui na minha mesa, na minha agenda, como prioridade, né? Para que esta semana eu consiga conseguir esses fundos para te ajudar. Então, por isso, a paciência, né? Aqui ele diz que a caridade não é invejosa. Eu gostaria muito que alguém invejasse essa caridade e dissesse, eu vou invejar fulano e vou começar a preparar a cesta básica para ajudar aquelas pessoas que moram distante nas comunidades carentes, sem água, sem luz, sem uma higiene, para ajudar, né, levando cesta básica. Então, às vezes, tem tantos grupos, tem tantas pessoas que fazem isso, e como ele diz, não é invejosa. Se você inveja, claro, pode ser uma inveja do bem, você fazer esse trabalho aí, quando outras pessoas já fazem há muito tempo. Aqui ele diz que, precipitadamente, você não faz essa caridade, agindo de forma precipitada. Às vezes você chegou em casa, não, alguém está precisando da sua ajuda urgente. E você larga tudo e sai em desespero. De repente pode acontecer até um acidente. Não, calma, paciência, faça uma reflexão, faça uma prece, conecte com o seu mentor espiritual, pergunte a ele, né? Porque ele é esse intermediário entre o mundo físico, extrafísico e os mundos mais iluminados, né? E aqui ele continua. Ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, não tiver caridade, nada serei. Então essa caridade, gente, ela tem que partir do fundo do seu coração. Ela tem que ser uma caridade permanente, uma caridade feita com boa vontade, com desinteresse, como eu venho falando aqui. E aqui ele continua dizendo, a mais excelente de tudo isso que ele falou é a caridade, né? Coloca assim com clareza a de todos, do inculto, do sábio, do rico e do pobre. E é independente de toda crença particular. Por quê? Não importa se você segue a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, o budismo, o espiritualismo, o espiritismo, você pode fazer a caridade de qualquer maneira, independente da religião que você segue, que você frequenta, ou às vezes você pode até ser um ateu, né? Você não segue nenhuma religião, mas você acredita em Deus também, né? Às vezes você está aí decepcionado porque muitas vezes você tentou alguma coisa e não foi bem sucedido e você, às vezes, não ficou satisfeito com isso. Mas isso faz parte da nossa evolução na Terra. Continuando, ele diz o seguinte, o ensinamento moral fora da caridade não há salvação consagra o princípio de igualdade perante Deus e da liberdade, de consciência, tendo como norma que todos os homens são irmãos, seja qual for a sua maneira de adorar o Criador. Aqui ele já fecha. E no final do capítulo, ele diz o seguinte, para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente não fazer nada. Então, para fazer o bem, eu vou procurar, né, da melhor maneira possível, servir aquelas pessoas, porque geralmente as pessoas necessitadas, elas quando chegam a pedir alguma coisa, elas já estão muito fragilizadas, né? E essa fragilidade faz com que ela seja enganada pelas pessoas, elas sejam iludidas também, que vão receber algo que muitas vezes não vai acontecer. Então tem que ter muito cuidado com isso. E nesse momento eu convido você a implantar o seu evangelho no lar. Porque implantando o seu evangelho no lar é a maior caridade que você vai fazer à sua família. Por quê? Porque você vai
receber essa higienização do seu lar. Com os bons pensamentos, você vai manter acesa a chama do fogo sagrado do amor entre a sua família. Vai aprender a se conectar com seus orientadores espirituais, com Jesus, com Deus. Por meio das mensagens edificantes, por meio da leitura do Evangelho, você vai entendendo o porquê sofre, o que você veio fazer aqui, por conta desse reajuste. E não esqueça que o Evangelho no lar, você precisa estabelecer dia e horário para fazer essa leitura e esse encontro no seu lar. Deixo como sugestão para a entrada do ano novo em se tratando de caridade. Mais à frente, refletindo sobre os nossos encontros aqui no Evangelho, falando sobre caridade, o Evangelho diz o seguinte: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive necessidade de abrigo e me abrigaste. Estive nu e me vestistes. Estive doente e fostes me visitar. Estive na prisão e viestes me ver. Tudo isso são formas de caridade que está aí no Evangelho. As leituras que a gente faz diariamente são lições valiosas que a gente precisa ler, interpretar, depreender e refletir ao longo do dia para entender as razões pelas quais sofremos. E por que a gente precisa manter bons pensamentos para a conexão com os nossos mentores espirituais, com os nossos orientadores e com aqueles que podem nos ajudar no mundo dos espíritos. Qual é o pai, ou irmão, ou amigo, ou até mesmo um desconhecido que vê um irmão ou um familiar precisando de ajuda e não oferece um pão ou um prato de comida para saciar a fome? Então, nesse momento, nós vamos lembrar que aquele irmão que bate lá na sua porta, na sua campainha, às vezes está precisando de algo. Hoje é muito difícil quem mora em apartamento, às vezes um prédio que tem mais de 20 andares, né? Ele chega às vezes na portaria, conversa com o porteiro, deixa lá uma cartinha, deixa lá uma mensagem de pedido de ajuda e às vezes o síndico do prédio, né, se mobiliza, sensibilizado com aquela família, com aquela necessidade, ele busca, né, junto com os moradores, fazer uma campanha justamente para ajudar aquela família ou para ajudar outras pessoas. Este ano mesmo aqui na minha comunidade, no local que eu moro, né, no meu bairro, tem vários prédios. Então, este ano os bombeiros, né, chegava com os carros e carregava aqueles túneis enormes, né, de donativos, de presentes, de doações, de coisas novas e usadas. Por quê? Porque eles usaram essa estratégia esse ano. O que acontece? Aquele prédio tem 20 andares e tem, digamos, 300 moradores. Cada um colocou ali, né, na portaria, naquele cesto, um presente para aquelas famílias. E aí liga para os bombeiros e os bombeiros vêm buscar. Então, veja bem, mesmo que você não vá até essa pessoa que está precisando, mas aqueles irmãos fizeram a campanha e vão distribuir, entendeu? Então, participe dessas campanhas aí na sua cidade também. Somos testados todos os dias quando somos abordados por esses irmãos. Ora, num sinal de trânsito, na frente de um supermercado, lanchonete, ou quando toca a campainha do seu lar. Lembrando que eu já falei sobre o nosso lar quando toca a campainha, mas eu vou lembrar também nos supermercados. Aqui ao lado do meu prédio tem um grande supermercado, uma grande rede de supermercado aqui em Brasília. Então tinha várias pessoas ali na frente do mercado pedindo ajuda para o Natal e tal, mas teve uma senhora que me chamou a atenção. Qual foi a senhora que me chamou a atenção? Ela me chamou a atenção porque ela parou ao lado, assim, no estacionamento e tirou várias caixas de dentro do carro, como se tivesse, assim, limpado os seus armários com tudo que sobrou do ano velho, para entrar o ano novo com novas perspectivas. E retirou tudo do armário, colocou naquelas caixas e foi lá entregar para aqueles irmãos necessitados. Tinham 3 senhoras lá, com crianças pequenas, pedindo ajuda. Então, naquele momento, eu vi o quanta generosidade ainda existe por toda parte, gente. Eu tenho certeza que se aquela senhora não tivesse carro, alguma coisa assim, ela ia lutar para levar tudo aquilo para casa dela.
porque a gente também não sabe onde essas criaturas moram. Claro, moram em comunidades carentes, estão ali pedindo porque precisam. Mas eu vi que gesto maravilhoso, né, teve aquela senhora de trazer da sua casa aquela quantidade de produtos. Eram produtos bons, tá, gente? De marcas caras, né? Marca boa. Então, entregando para aquela senhora. Então, veja bem, foi um dos motivos, né? Uma das iniciativas que ela escolheu para fazer a caridade também. A fome, meus irmãos, não espera. Imagina quando tomamos um copo com água, com muita sede. Você sente o sabor da água um pouco diferente. Veja bem, às vezes você saiu, foi fazer uma caminhada, né, e esqueceu a garrafinha de água. E quando você chega no bebedouro, quando você bebe aquela água, você sente o sabor da água porque você está com sede. Né? Da mesma maneira, você se coloca no lugar do outro, de uma pessoa que não tem água potável, água tratada, né, para tomar. Então, em qualquer lugar que ele chega, que ele enche uma garrafinha, que ele bebe aquela água, que ele sacia aquela sede, né, já faz toda uma diferença. Quantas vezes lutamos para construir uma casinha simples e dentro dela podemos abrigar muitos, pois o que vale é o amor, o acolhimento pelos que se encontram em busca desse abrigo ao bater em sua porta. Então, eu escrevi uma carta de uma senhora faz muito tempo, mas agora me lembrei, lendo essa mensagem aqui, eu me lembrei. Ela falava que morava numa mansão e ela desencarnou de câncer, né? E ela tinha, assim, ela ficava muito triste porque o esposo dela abandonou, casou com outra pessoa, e aquele rancor, aquela mágoa ficou guardado no coração e mais tarde se transformou em doença. Então, por isso, é importante também entender por que sofremos. E aí ela disse que morava numa mansão e depois ela teve que deixar essa mansão porque fazia parte dos bens para que fosse dividido entre as famílias. E lá ela nos conta, né, ao chegar ao mundo espiritual, que quando alguém batia na sua campainha, principalmente as pessoas necessitadas, ela não ia lá atendê-lo. E ela falava que a empregada, às vezes, quando ia, olha, tem alguém pedindo um pão, tem alguém pedindo uma roupa. Não, manda embora, que eu não quero saber. Aqui não tem nada para doar. Então, quando ela chegou no mundo espiritual, que ela percebeu as dores que ela passou, a dificuldade que ela passou com a quimioterapia, com radioterapia, e que não teve jeito e ela retornou ao mundo espiritual, ela lembra, né? Ela lembra que se ela muitas vezes tivesse até mesmo feito essa caridade, talvez ela não tivesse passado por essa dificuldade, mas que depois ela reconheceu que ela mesmo implorou essa doença, ela mesma implorou por essa família, e tudo isso, né, foi esclarecido e ela veio trazendo o seu depoimento cheio de aprendizados. A solidariedade tocou nos corações de muitos sensibilizados com as campanhas e foram muitas as doações enviadas para todos. Unidos, todos receberam ajuda. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que toda ajuda é bem-vinda. Não importa o local, não importa a quantidade, o importante é a sua disposição, é o seu amor, é a sua iniciativa em fazer o outro feliz. Quando um irmão, um amigo ou um familiar está doente no hospital, ficamos impacientes e incomodados quando não temos condições de visitá-los nos horários estabelecidos pela instituição. Às vezes você diz assim, meu Deus, eu queria visitar meu irmão, mas eu não posso, eu estou no trabalho, ou às vezes eu moro distante. E aí ele desencarna. E naquele momento você fica pensando, né, orando, suplicando a Jesus, enviando boas vibrações para esse irmão. Um dia ele vai escrever para você falando sobre tudo isso, agradecendo pelas preces, pelas orações, que eu tenho escrito muitas cartas falando sobre isso também. Mas quando temos a oportunidade de realizar essas visitas ao irmão doente, que seja em casa, acamado ou no hospital, mesmo sem poder falar absolutamente nada, em seus olhos a gratidão é demonstrada, o brilho nos olhos desse irmão é completamente diferente. Ele fala com os olhos para você, agradecendo por tudo, né? Ele reflete como essa satisfação, essa alegria, para agradecer pela visita naquele ambiente, na situação em que se encontra. Então, gente, essa caridade, né, do capítulo 15, eu deixo aqui como sugestão para que você possa ler, reler, refletir, porque aqui a gente traz apenas uma degustação de algumas frases, algumas palavras, refletindo, fazendo uma resenha, né, para que vocês possam, né, motivá-los do outro lado, implantando o evangelho, orando pelos necessitados, fazendo
aquilo que você gostaria que fosse feito com você, né? Abraçando o irmão que busca ajuda em seu seio materno, em sua casa, em seu lar, que seja no apartamento, que seja numa casa grande, que seja numa mansão, ou que seja apenas numa kitnet. Se você fizer o bem, você vai receber em dobro tudo aquilo que desejar para o irmão necessitado. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Agora eu vou fazer a análise de uma carta, a carta que eu recebi, que foi do Lúcio para a família, para a esposa Joelma, para os filhos e para a irmã Vilmara. Está tudo nessa carta. Então, lembrando das cartas consoladoras, tá, gente? Das cartas psicografadas, faz parte das cartas de Natal que eu escrevi, né? Que eu vinha escrevendo já há algum tempo, essas cartas. E um dia desses aí, esse irmão chegou na minha sintonia e eu escrevi essa carta. Lembrando que no Abacateiro, esse irmão Lúcio foi um dos primeiros espíritos a chegar lá, porém a sua família não estava presente, e eu falei para ele que no momento oportuno eu iria escrever a carta dele, porque lá eu não dava para escrever, porque não tinha ninguém presente, mas eu escrevi e enviei para a família. Aí ele começa o seguinte: carta de Natal do Papai Lúcio para a família. Querida família, com carinho especial aos nossos filhos, à dedicada esposa Joelma, a quem confiei a sua zelosa companhia, e a amada irmã Vilmara, que permaneceu para auxiliá-lo na jornada de superação. Expresso minha gratidão por suas palavras afetuosas, que ecoam profundamente em nossos corações. Neste período em que nossa família precisou se reinventar após minha partida, vejo com admiração e resiliência e o amor que nos mantém unidos. Obrigado por serem a âncora uns para os outros, enfrentando juntos os desafios que a vida nos apresenta. Suas forças combinadas são a luz que guia nosso caminho, mesmo em meio à saudade e às transformações. A minha dedicada esposa Joelma, testemunho com admiração a sua reconstrução, juntando os fragmentos deixados pela saudade. A cada dia, vejo você renovando seus votos com Deus, cuidando dos preciosos filhos que Ele nos concedeu. Nestes momentos, minha voz titubeia e uma saudade profunda toca meu coração de pai, esposo e irmão. Grato por todas as bênçãos recebidas de nossa querida família. Então, nesse começo aqui, ele fala com a esposa, ele fala sobre a irmã, ele fala sobre os filhos. Então, muitas pessoas têm dificuldade de interpretar uma carta, quando ele diz: obrigado por serem a âncora uns para com os outros, enfrentando juntos os desafios que a vida nos apresenta. Por quê? Porque ela se uniu aos filhos, à irmã dele, e foram reconstruir as suas vidas. Então, tudo isso é importante falar na carta, para que a pessoa entenda e reflita sobre o que ele quis falar com isso. E aqui, mais à frente, ele diz: querido Pedro, que é o seu filho mais velho, escreva estas palavras do fundo do meu coração, do outro lado da vida, onde a saudade se entrelaça com a eternidade. A cada dia tenho lutado para transmitir o amor que sinto por você, nosso primogênito, através deste pergaminho de afeto, junto com seus irmãos, filhos amados. Em meio às dificuldades que a vida apresenta, quero motivá-lo a encarar cada minuto com paciência, amor e obediência. Lembre-se sempre da misericórdia de Deus, que nos ampara nos momentos incertos, guiando-nos como seus filhos. Veja bem, ele não esqueceu do filho mais velho, chamando a atenção desse amor, desse carinho, desse afeto, dessa atenção que ele sempre teve, tanto aqui como do outro lado. Finaliza dizendo: quero que siga sua jornada com bravura, abraçando seus irmãos com força. Transmita a eles um abraço do papai Lúcio, que mesmo distante, torce e luta diariamente por vocês, sem interferir em suas trajetórias evolutivas. Então, o que ele quis dizer com isso? É claro que ele não vai de lá, tá mandando, faça isso, faça aquilo. Não, cada um tem a sua caminhada, ele está aqui trazendo este consolo para que ele continue seguindo de cabeça erguida. Para a irmã dele, ele diz: minha amada irmã Vilmara, quero expressar minha profunda gratidão por todo o apoio e cuidado que você
tem dedicado à nossa preciosa família. Sei que não tem sido fácil e sua força e amor têm sido fundamentais. Peço a você que ignore qualquer palavra mal proferida que possa ter surgido entre os membros da nossa família, inclusive dos meus irmãos. Então, por que ele fala isso? Porque, gente, quando um familiar parte para outra vida, sempre tem, né, os problemas a resolver, tudo aquilo que foi deixado. Então, de lá do outro lado da vida, o espírito, ele também está observando tudo isso. Porém, ele não pode interferir, mas está aqui motivando, incentivando a seguir em frente, a ignorar qualquer tipo de insulto, né? Qualquer tipo de julgamento. Isso é importante para quem ficou. Continuando, ele diz: deixa um recadinho sucinto da mamãe, ou seja, da mãe dela que partiu, da mãe dele que chegou no outro lado depois que ele partiu também, que chegou e está se recuperando devagar. Ora, ainda sente muita falta dos filhos e continua em tratamento. Seu coração é enorme e a nossa união do lado de cá tem sido nosso bálsamo de luz para oferecer nas horas amargas. Ela se despede com abraços de saudades e diz para não esquecer do Natal, dos momentos em família, pois esses são ricos em convivência e aprendizado para o nosso processo evolutivo. Então, veja bem, a mãe está lá se recuperando, né? E não esqueceu de mandar as bênçãos e abraços para a filha no momento de Natal, para não esquecer dos bons momentos que passaram juntos. Finalizando, ele diz: para você, Joelma, que é a esposa, e nossos filhos, que crescem a cada dia, peço que sigam de cabeça erguida em qualquer decisão a ser tomada para o próprio crescimento e refazimento, mesmo diante da emoção que ora ainda está muito aflorada. Saiba que a nossa cidade é pequena, todos sabem o que se passa com as famílias e com a nossa não é diferente. Siga em frente e lute quanto puder. Daqui irei fortalecer seus dias, enviando boas vibrações para que siga adiante, mesmo diante do choro que, em alguns momentos, é inevitável. Veja bem, ele fortalece, motiva, sempre pautado na fé, com aquele amor que não ficou no túmulo e que continua do outro lado da vida, amparando, observando, e quando tem uma oportunidade e permissão, ele sempre está apto a escrever, a enviar notícias, falando do amor, do acolhimento, do amparo, tanto do enviado de lá para cá, quanto do recebido do outro lado da vida. Para finalizar, ele diz: abençoo nossos filhos e dou-lhe um abraço bem apertado, especialmente na noite de Natal, sem distinção alguma. Que o Natal seja repleto de amor e esperança para todos da nossa família. Que seja um ano renovador. Em cada anoitecer e ao amanhecer, que o sol brilhe em cada cantinho desse coração de mãe e mulher guerreira. Me despeço com o coração apertado, mas ciente de que deixei um presente no coração dos que amo e amarei por toda a eternidade. E que o ano novo seja renovador e repleto de prosperidade. Com amor eterno, Lúcio. Então, essa foi a carta do Papai Lúcio para a família que mora em Abadiânia, se não me engano, aqui em Goiânia, em Goiás, na região de Goiás. Essa família já veio no abacateiro, já recebeu carta, já recebeu pintura mediúnica, né? E de vez em quando ele aparece na minha sintonia para trazer notícias para a família. Creio que essa sintonia, meus irmãos, é construída entre as duas partes. Quando as duas partes estão bem, estão conectadas com esse amor, com essa alegria, por meio da oração, do evangelho, de lá para cá, eu recebo na minha sintonia esses irmãos para que eu possa escrever uma carta. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Me ajude no crescimento do canal, deixando a sua mensagem de paz, de esperança, de conforto para esse ano de 2024. Aguardo a sua mensagem aí nas nossas postagens, aí no nosso canal no YouTube. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir. E fique na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.